Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira. Bom, se você nunca esteve aqui antes, seja bem-vinda, seja bem-vinde, bem-vindo. Esse é um canal em que eu falo de livros e da minha experiência, principalmente com a literatura e a leitura. Eu li esse livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, no ano passado, em 2022, e é um livro bastante polêmico, porque ele trata de assuntos sensíveis e assim, tem sido um livro que tem causado bastante aí no meio literário, porque tem muita gente que ama e se tornou o livro favorito da vida, ao passo que outras pessoas ficaram com o pé atrás ou inclusive não gostaram nem um pouco. Isso é bastante assim, pessoal, é uma experiência muito subjetiva, né, da leitura. E eu tô aqui para falar um pouquinho do que eu achei, como esse livro me impactou. Para começar, a Carla Madeira, então, é uma autora nacional e é muito legal saber que um livro tenha estado, assim, em pautas de discussão, tenha sido tão vendido, esteja sendo tão vendido e tão comentado. Então, eu já fico muito feliz pela literatura em si, né? Pela literatura nacional. Assim, é sempre válido que você leia o livro para saber o que você vai achar e não só se paute no que as outras pessoas têm falado para você saber se você vai ou não ler o livro, sabe? Mas é importante saber que ele trata de assuntos sensíveis, como eu já falei. Então a gente vai ter aí questões de abuso, nós vamos ter cenas que envolvem prostituição, então, mas principalmente a questão de abuso e de relações tóxicas, né? Relacionamentos tóxicos. Então, se isso pra você é um assunto muito sensível, que ainda não tá dando pra lidar com esse tipo de gatilho, não leia esse livro. Mas se você acha que é uma coisa que vai aí ser uma boa experiência, vai fundo, porque certamente Tudo é Rio foi uma leitura que eu fiz de uma forma muito rápida. Ele é um livro curto, mas não só por ele ser curto que a gente lê tão rápido, mas porque ele envolve muito o leitor. Então eu fiquei muito assim envolvida mesmo com a narrativa e com a escrita do livro. Acho que é o que mais me impactou no livro foi a forma. Então, o fato de ela chamar Tudo é Rio, essa imagem do rio aparece em todo o romance, assim. É muito bonita a forma como ela escolhe as palavras mesmo para falar aí ao longo da narrativa, das personagens, das cenas. Isso tudo trazendo esse movimento do rio. Então, isso certamente é o ponto alto do romance para mim. Me marcou muito em termos textuais, a forma com que ele foi construído. São imagens, então, muito bonitas, mas de uma realidade muito cruel. Eu não gosto muito de falar do enredo em si, porque tem gente que já considera isso spoiler, e eu sou um tipo de pessoa que gosta de entrar na leitura sem saber muito do que eu vou esperar. E esse foi um livro que eu entrei assim, eu não sabia nada do enredo, e acho que até me ajudou bastante a querer ler o livro, não saber nada do enredo. Mas é importante aqui, para eu colocar sobre a minha experiência de leitura e até dizer se eu gostei ou não do livro, que ele é bastante instigante e que esses temas são apresentados de uma forma, assim, bastante literal, eu diria, mais literal num sentido simbólico também, se é que isso é possível. As imagens são todas bem, assim, apresentadas e gráficas até. Pra mim, a grande questão aí é uma certa romantização da violência doméstica, do abuso, né, dentro de um relacionamento. Então, a Lucy e o Venâncio, eles são personagens que vão trazer bastante ambivalência. Vai ter alguns momentos que a gente vai se compadecer até dessas personagens, e em outros a gente vai ficar tipo, mano, por que você fez isso, sabe? A maior parte da narrativa, eu acho que a gente não concorda com as atitudes das personagens. Mas é aquilo, para muitas pessoas foi muito impactante, foi muito forte, foi muito bonito, e as pessoas acharam que a forma como a autora lidou aí com o tema foi ok, né? Foi minimamente verossímil e comovente e lidou com o tema aí de uma forma bem sucedida. Mas, ao meu ver, isso é meu ponto de vista, eu acredito que foi um pouco, sim, romantizado e que isso traz... Cara, isso aqui não é legal, sabe? Eu acho muito delicado apresentar a história dessa forma e
pode passar um pouco de pano, sabe, para as atitudes do personagem do Venâncio. E assim, sabe, não gostei. Fora que outro ponto que pra mim eu já fiquei bastante assim, não gosto, mas assim, é aquilo, o livro não precisa só me causar sensações boas, muito pelo contrário, eu gosto de livros que incomodam. Esse não é o motivo pelo qual talvez eu não tenha gostado tanto do livro, mas sim essa abordagem que eu achei um pouco irresponsável, digamos assim, com uma certa romantização. A própria prostituição, como ela é apresentada, né, toda a figura ali da personagem, que é uma criança, né, uma adolescente, depois ela é uma criança, e aí como ela é apresentada, como ela seduz esse homem e fica esse jogo todo que ela cria, eu fiquei bem perturbada com essa forma como a prostituição é colocada no livro. Talvez esses sejam um dos pontos que mais me incomodaram, assim, na leitura. Fora a grande questão do relacionamento ali dos dois, que ficou muito polêmica, muito tensa. E é um livro, assim, que vai tratar, assim, daquele silêncio que dói, né? Como é ruim ser ignorado e como, às vezes, ser ignorado é uma das posturas mais difíceis, assim, de lidar quando o outro toma com relação a gente. Porque é aquilo, se a pessoa ainda tá te maltratando, tá respondendo, você tem ali uma dinâmica de reciprocidade, digamos assim. Agora, quando o outro simplesmente te ignora, né, te deleta ali da vida dele, da dinâmica, isso ficou bem, assim, caracterizado no livro, como é difícil de lidar com essa situação. Então, certamente, um dos temas do livro é esse silêncio que dói, é sobre ser ignorado. Mas, assim, é muito complicado. Essa personagem da Alva, né, que é da prostituição, eu não gosto da forma como ela é construída. Pra mim, não gostei, sabe? Não curti. Mas é isso, tem gente que gostou, tem gente que achou legal, e é isso. Depois me diz o que você achou, se você achou que é verossímil, se é algo consistente, se te agradou. Sobre o final, assim, eu queria comentar que eu não sei se eu achei tão verossímil assim. Se você já leu, me diz o que você achou. Se você acha que... Aí, assim, se você não quer saber absolutamente nada, pula os próximos minutos, enquanto a tela estiver preto e branco, que vai ser eu falando do final. Que é assim, como que ela cuidou do filho todo aquele tempo, sem ninguém saber que o menino tava vivo? Tipo, eu não achei verossímil, sabe? E a forma, achei meio corrido até como isso foi apresentado no final. E, sei lá, eu achei que não ficou... Não vendeu tanto assim pra mim, sabe? Eu não comprei tanto essa ideia no final de ela ter feito tudo aquilo, tantos anos, saído tantos anos pra ir lá ver o menino e ninguém saber, sabe? Ninguém ter noção de que o menino estava vivo. Então, é claro, foi chocante, assim, essa resolução, né? Eu não esperava isso no livro, mas eu fiquei assim, não me convenceu, sabe? Inclusive, me lembrou bastante aquele filme argentino, O Silêncio dos Seus Olhos, né? Se você leu e já assistiu o filme, me diz se você concorda com essa aproximação, assim, muito daquela atmosfera do filme ali, da relação das personagens, desse ódio, desse rancor, dessa raiva que eles vão nutrindo ao longo da vida, né, durante vários anos, e me lembrou bastante esse filme. Então, mas o filme eu gosto, eu acho verossímil, assim, é bem... Enfim, eu achei que é um livro muito bem escrito, portanto, então, assim, a forma dele maravilhosamente bem feita. Fico com vontade, sim, de ler os outros livros da autora, exatamente porque ela, assim, se mostrou muito boa nesse sentido de ser uma escritora mesmo, assim, da forma do texto. E, assim, o que eu achei, né? Eu gosto bastante do vídeo da Mel Ferraz. Eu concordo bastante ali com as opiniões que ela trouxe. Acho que ela pontuou muito bem esse sentimento que, pelo menos, eu senti de achar que foi um tanto quanto irresponsável essa abordagem da violência doméstica. E, assim, uma frase que exemplifica isso, que eu acho que passa um pouco de pano e romantiza um pouco, que não é romantizado, tá tudo certo. Acho que o legal é isso. A literatura também promove esse tipo de discussão, esse tipo de
de polêmica, né? A arte em si, ela não tem que ter uma serventia, ela não está a serviço de politizar as pessoas ou fazer com que elas reflitam sobre questões morais, enfim. E os personagens podem fazer o que for, né? É exatamente isso que a arte nos permite, né? Uma das coisas que a arte nos permite. Então, mas é importante a gente frisar aqui que aquilo não é amor, que tudo aquilo que é retratado naquele romance ali entre os dois, na relação entre os dois, é muita coisa, mas não é amor, sabe? Muito mais violência, muito mais uma relação tóxica mesmo, tem muito mais abuso do que esses sentimentos. E assim, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, apoiar aqui o canal, não deixa de conferir e muito obrigada. Então é isso. Me diga o que você achou do livro, se você leu, se você tá a fim de ler, se você me recomenda os outros livros da autora, se você gostou ou não, porque certamente estão no meu radar aí para as próximas leituras. Muito obrigada e até a próxima!